Senhoras e senhores, boa tarde, graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo, Filho do nosso Criador, o nosso Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor pela vida de cada um dos seus filhos, somos nós. Independentemente se você é um filho da luz, se você é um filho bastardo, ou se é trevas, enfim, tem todo tipo de filho, isso sabemos. Isso é um afirmativo, biblicamente falando, e não uma condenação, humanamente falando. Isso não é algo que vem através da afirmação humana. Existem os filhos que são os filhos da luz, e existem os filhos que são trevas, os filhos da morte. Porque os filhos da vida é os filhos que reconhece Cristo Jesus como autor, único, suficiente, salvador para a sua vida. Esses são os filhos vistos como filhos da vida, que Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem muitas pessoas que têm essa objeção, esse objetivo, melhor dizendo, de conquistar pessoas para as trevas, dizendo que é para a luz. Pessoas que ficam dizendo que está ganhando a alma do cara para Jesus. Pessoa que fica dizendo: vamos lá na frente do altar aceitar Jesus. Levando e conduzindo chaveco o cara. Eu pagava até pizza. Eu pagava até churrasco. Eu pagava até o aluguel do cara para levar ele para a suposta igreja, para ele ser mais ainda enganado. Nesses últimos dias temos passado por dificuldade. Não por dificuldade, talvez no meu caso, financeiramente falando. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens iam sofrer uma queda, uma apostasia abrupta, uma fome, não de arroz nem de feijão, não de comida nem de bebida, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ele é um reino composto de justiça. Mas os homens sofreriam fome da palavra de Deus. Ué, Marcelo, mas como eles sofrerão fome da palavra de Deus se a Bíblia está aí? Se a internet está aí, o mundo dos entretenimentos está aí na frente de todo mundo? A tecnologia, o avanço futuro chegou? A ciência se multiplicou, de acordo com Daniel capítulo 12, 4. Mas a Bíblia está aí aberta, mas a mente fechada, cauterizada, não adianta você abrir a Bíblia e fechar sua mente. Porque quando você abre só a Bíblia e não abre a mente, você é um homem que vai para a igreja. Mas quando você, muitas das vezes, mesmo não abrindo a Bíblia, mas abrindo a mente, você não vai para a igreja, ou seja, você se torna uma igreja. Observa que a primeira coisa que você aprende na suposta igreja é sobre Malaquias 3 e 12, 11, sei lá, e 10. Não está escrito na escritura aqui que quem está na igreja é nova criatura. Está escrito aqui nas escrituras, e de acordo com o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5 e 17, que quem está em Cristo Jesus é nova criatura, e não quem está na igreja é nova criatura. Porque não é para ir à igreja, e sim para ser a igreja. Você entende isso, amigos? Vocês? O apóstolo Paulo, ele bate de frente com esta indecisão, ou com esta indignação que ele sofre ali com os coríntios. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, você encontra esse confronto, digamos assim, esse protesto de Paulo, e sendo ele o cara que protesta, ele também é confrontado ali e afrontado ao mesmo tempo com aqueles homens religiosos e costumizados, porque vive sobre a base de costumes religiosos, de dogmas religiosos, porque são homens que vão à igreja. E Paulo também, ele era um homem dogmático, porque ele ia à igreja, porque agora Paulo é a igreja. Ele não vai agora para Paulo tirar esses costumes.
observa que é por isso que Deus não chama Paulo para pregar o evangelho de Cristo em Jerusalém, porque Cristo não é recebido em Jerusalém. Cristo, ele é espancado, morto e expulso de Jerusalém. Ele disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. João capítulo 3, versículo 11. Você vai encontrar essa verdade. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Observa que Cristo não é aceito pelo judaísmo. Cristo não é também aceito pelo suposto cristianismo, que também é derivado do judaísmo, que vem do farisaísmo. E aí, mano? O que você tem a dizer? Eu vou ler o texto para você entender que Paulo, ele está explicando que ele não prega para aquelas pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Não é porque aquelas pessoas não podem entender, eles não querem entender, eles não têm capacidade espiritual para entender, porque Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura e não pode entender. Não é porque não quer, não pode entender, porque estas coisas se discerne espiritualmente. Mas porém o homem que é espiritual sabe discernir bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Mas eu quero ler aqui primeiro em 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo fala das dissensões demonstradas ali pela falta de espiritualidade com aqueles homens de Coríntios. Agora observa se as igrejas de hoje não é todas iguais. Sim. Observa isso para você ver, amigos. Será que você não consegue enxergar em pleno século 21, 2021, século 21, era da informática digital do gelo? Mas você está no iceberg congelado a tua mente, porque está tão cauterizada que você não consegue entender. Você entendeu? Só falta agora o Bispo Macedo, o Valdemiro, o Malafaia se converter primeiro do que você, porque você ainda continua acreditando neles, no suposto evangelho que eles pregam. Eles não têm culpa. O culpado é você, que está agora diante das maiores possibilidades e informações legalizadas e atualizadas para a tua vida, mas você prefere negar o santo, Cristo justo e fiel Filho de Deus, porque você gosta de costumes dogmáticos da lei de Moisés. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, diz assim, olha, eu porém, irmãos, Paulo está dizendo para os irmãos, Paulo está dizendo deles para eles, ou para nós, melhor dizendo, fica vendo para você. Eu porém, irmãos, eu não pude falar como a espirituais. Está vendo que há uma impossibilidade na situação? Paulo não está dizendo assim, eu não quero falar, ele está dizendo, eu não posso. Eu não posso porque eles são carnais e as coisas espirituais não entram numa mente facciosa, carnal, invejosa, desejosa pela a mente friboi. Seu friboi. Gostou dessa? Essa foi boa, né, mano? Seu friboi. Eu vou levar você para JVS, lá para o Valdemiro Santiago, que gosta de boi. Eu vou te dar na mão dele, seu atormentado. Para de ser friboi, meu. Para de ser touro. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. É por isso que você fica falando que eu falo mano, que eu falo brother, tio brother. Por isso que você tem raiva de mim, cara. É por isso que você me odeia, mano. Eu não posso falar como a espirituais, porque você é um friboi, seu JVS. VL e VS não sei não. Entendeu? Leite vos dei a beber. O crente poderoso, salvo em Jesus Cristo, não bebe leite. Por quê? Ele bebe da água da vida. Você só é um bebedor de leite porque você é homogeneizado. Porque você precisa de mamadeira. Mamã África. Para de tomar na mamadeira.
Toma uma decisão, uma vergonha na cara. Jesus diz: quem beber da água que eu tenho para dar, nunca mais tornará a ter sede. Evangelho de João, livro histórico ali de João, capítulo 4, você vai encontrar nos versículos a seguir, quando ele narrando aquele episódio ali da mulher, que ficou conhecido como a mulher samaritana. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los. E se você não pode suportar o alimento sólido, leite aqui na expressão do apóstolo dos gentios, para os gentios que somos nós, leite aqui significa beber Moisés, beber Levítico e Deuteronômio com a Torá e Números e Êxodo e tudo que você gosta, sabe? Malaquias, mulher do fluxo de sangue, Zaqueu descendo e subindo no pé de árvore, o machado flutuante de Eliseu, você entendeu? Elias no Monte Carmelo, tá entendendo? Os ursos que comeu os meninos jovens, que Eliseu amaldiçoou a vida dos meninos e mandou eles tudo ir para a ponte que caiu. Leite vos dei a beber. Quando você está nesse sentido, nesse contexto de evangelho, você está bebendo, isso é beber leite. Tá entendendo? Agora, alimento sólido é o pão que desceu vivo do céu, chamado Jesus Christ. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você não pode ainda comer esse alimento, não é porque você não quer, é porque você vai ter que se tornar espiritual, senão você fica comendo esse pedacinho de pão da prima da padaria aí todo fim de mês e dizendo que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é pão, o corpo de Cristo é a igreja, o organismo vivo aqui, derivado de homens e mulheres, cuja o mesmo Senhor é a cabeça. Toma vergonha na tua cara, rapaz, aprende. Esse pão de porcaria que tu come aí, de idolatria, todo mês, que você aprendeu com a igreja católica, que é a hóstia da igreja católica, toma vergonha, tu fica falando que é o corpo de Cristo, e depois tu vai lá e deposita no banheiro, é o corpo de teu Cristo, é tão poderoso, tu caga ele, é isso? Toma vergonha na tua cara, rapaz, vai tomar vergonha e vai se converter, rapaz, seu friboi. Então vamos lá. Leite vos dei para beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tá vendo? Tem gente que não pode nem antes nem depois. Entendeu? Paulo está dizendo: porquanto havendo no meio de vocês contendas e heresias, tá? Não é assim que sois carnais e andais segundo as tradições dos homens? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, sabe o que significa aqui? Eu sou da igreja universal do reino, da pimenta do reino. Eu sou da fogueira bamba. Eu sou da igreja pentecostal. Deus é o terror. Eu sou da malafaiana, eu sou da babiloniana, eu sou da mariana. Tá, Paulo está dizendo isso aqui, rapaz. Você não entende porque você não quer. Você é carnal. Amém, friboi? Isso é para você, friboi, segura aí. E os crentes de verdade vão aplaudir Jesus para a glória de Deus. Amém? Amém.